Neste bloco, vamos estudar os títulos de crédito. Em verdade, já começamos a fazer esse estudo quando abordamos em aula anterior o assunto cheque. Cheque é um título de crédito. Optamos por começar pelo cheque, por ele ser mais conhecido, mais utilizado e mais importante do ponto de vista do mercado e do próprio conhecimento necessário para as provas, para os bancos públicos. Entretanto, ainda em vários concursos, é pedido conceito, é pedido conteúdo acerca dos demais títulos de crédito. Então, vamos a eles. Mas primeiro vamos entender o conceito de título de crédito. Título de crédito é um documento. Portanto, é um papel, ele é físico. E a característica do título de crédito, que, por exemplo, diferencia de um contrato, é o fato de que ele é transferível a terceiros. Essa transferência se dá basicamente por meio do endosso. Quando falamos de cheque, já comentamos acerca do endosso. O endosso é uma característica fundamental e comum aos títulos de crédito, o fato dele poder ser transferido por endosso. A definição formal de título de crédito é que é um documento literal necessário para o exercício do direito nele estabelecido. Esse direito estabelecido no próprio título de crédito é um direito pecuniário. Isto quer dizer o seguinte: o favorecido de um título de crédito tem um valor monetário a receber numa determinada data. E este título concretiza, materializa esse direito pecuniário do favorecido. Os títulos de crédito têm uma série de características fundamentais, indispensáveis para que ele se caracterize, que se consolide como um título de crédito. Vamos ver então quais são estas características. A primeira delas é a literalidade. Utilizando uma expressão bastante conhecida, até mesmo relacionada a outras atividades como o jogo do bicho, vale o que está escrito. Então, situações não escritas no título não podem ser alegadas pelo seu proprietário, pelo seu beneficiário. O título é literal. Outra característica fundamental é o formalismo. Os títulos de crédito têm requisitos formais estabelecidos pela legislação. Nós vamos ver que nós estaremos estudando 3 títulos de crédito, além do cheque, que nós já vimos. E todos eles, os 3 que vamos estudar neste bloco, letra de câmbio, nota promissória e duplicata, mais o cheque, são regulamentados por dispositivos legais, sendo que cheque, letra de câmbio e nota promissória são regulamentados por lei que representa a adesão do Brasil a uma convenção internacional. No caso da nota promissória e da letra de câmbio, é a Lei Uniforme de Genebra sobre letra de câmbio e nota promissória.
No caso do cheque, é a lei uniforme do cheque. Então, essas convenções internacionais estabelecem requisitos, exigências formais que obrigatoriamente têm que ser seguidas para que aquele título seja o que ele está representando, para que ele possa ser utilizado como instrumento de cobrança daquele direito pecuniário, daquela importância em valor monetário que representa a favor do beneficiário do título. Além da literalidade e do formalismo, os títulos de crédito têm também as características de cartularidade, esta é uma característica que distingue de outros títulos que nós já vimos no mercado, como, por exemplo, títulos públicos, ações. Nós vimos que a grande maioria dos títulos negociados no mercado, que são registrados nas centrais de liquidação e custódia, são títulos escriturais, eletrônicos, que não têm existência física. A cartularidade representa exatamente a existência física do documento. O título de crédito é um papel com uma série de informações nele escritas. E essa condição cartular, ela é essencial até para poder ser transferida por endosso, porque endosso é uma assinatura e você só pode assinar um documento. Então a cartularidade é um elemento essencial no título de crédito. Outro elemento essencial que dá diferença do título de crédito, por exemplo, de um contrato comum, é a sua força executiva. O título de crédito, para ser cobrado, não necessita de uma ação de conhecimento. E aí vamos fazer um ligeiro parênteses para explicar esse conceito, que é um conceito mais jurídico. A ação de conhecimento é aquela em que você discute se aquela pessoa realmente tem obrigação de pagar ou de fazer determinada coisa. Isso é uma ação de conhecimento. Por exemplo, um empregado que entra na justiça contra seu patrão. Esta ação, quando o empregado entra na justiça para requerer direitos que ele considera que foram lesados, é uma ação de conhecimento. A justiça primeiro precisa analisar e reconhecer se aquela lesão aconteceu ou não, se aquele direito realmente o empregado tem ou não tem. O título de crédito dispensa a ação de conhecimento, porque ele em si já caracteriza que alguém tem obrigação de pagar para outra pessoa um determinado valor. Então, o título de crédito, ele é executado. A ação de cobrança é uma ação executiva, chamada ação cambial. O título de crédito é conhecido como uma cambial. Não confunda, neste momento, a expressão cambial com câmbio, com relação entre moeda estrangeira. Não tem nada a ver com mercado de câmbio. Cambial aí é uma expressão jurídica que caracteriza o próprio título de crédito e caracteriza a sua ação de cobrança. A ação de cobrança de um título de crédito é uma ação cambial. E esta ação cambial acontece porque o título de crédito exatamente tem esta força executiva. Ou seja, não há como discutir se alguém deve a alguma pessoa porque assinou uma nota promissória, ou porque teve uma duplicata emitida, ou porque foi emitido contra ele uma letra de câmbio, ou porque passou um cheque. Esses títulos
não necessitam que haja uma ação prévia de conhecimento. Eles têm força executiva. Eles podem ser cobrados diretamente como uma decisão já transitada em julgado, a qual não se discute. Outra característica importante dos títulos de crédito é a solidariedade. Isso se relaciona com as obrigações assumidas no título de crédito. Você deve lembrar que em aula anterior nós comentamos a diferença entre aval e fiança quando falamos das garantias bancárias. Uma das diferenças entre aval e fiança é que enquanto a fiança é prestada em um contrato, o aval é prestado num título de crédito. E lembre-se que a gente comentou naquela época que o aval era uma garantia solidária, ou seja, a obrigação do avalista está no mesmo pé da obrigação do avalizado, do devedor principal, do devedor, expresso em um título de crédito. Então, as obrigações que estão expressas num título de crédito, o devedor e seus avalistas, os endossantes e seus avalistas, todas essas obrigações são solidárias. O beneficiário final pode cobrar de qualquer uma dessas pessoas, indistintamente da ordem. Outra característica importante dos títulos de crédito é a autonomia. As obrigações assumidas perante um título de crédito também são autônomas. Isso quer dizer que, mesmo que um título de crédito tenha sido adquirido de má fé por alguém, se esse alguém repassa para um terceiro de boa fé, o fato desta obrigação ser uma obrigação viciada por má fé, não impede que esta obrigação continue sendo válida, porque as obrigações são autônomas. Uma não depende da outra, uma não se relaciona com a outra. Então, esse possuidor de boa-fé poderá cobrar dos outros, apesar deste aqui no meio das relações que estão intrincadas, imbricadas naquele título de crédito, embora tenha um possuidor de má-fé, os outros credores de boa-fé continuam tendo o seu direito preservado, porque as obrigações são autônomas. E os títulos de crédito podem circular. Eles possuem circulação. Esta circulação é viabilizada pela possibilidade de ser transferido por endosso. Ou seja, eu posso receber um título de crédito a meu favor e utilizá-lo, inclusive, como um pagamento a um terceiro, endossando e repassando aquele título adiante. E uma última característica, essa não é comum a todos. Alguns têm a característica de abstração, outros não. A abstração é uma característica peculiar a alguns títulos de crédito. Em particular, a duplicata não é abstrata. A duplicata não possui abstração. Ela é um título chamado causal. Qual a diferença entre um título abstrato e um título causal? É que o título abstrato circula desvinculado da causa que lhe deu origem, enquanto que a duplicata
ela circula, mas a causa que lhe deu origem àquela operação de compra e venda mercantil acompanha a duplicata em toda a sua história.